Os primeiros estudos e propostas da criação de uma inteligência artificial baseada nos princípios do funcionamento do cérebro biológico aconteceram por volta da década de 40, quando o entendimento do neurônio biológico já era relativamente avançado e já se sabia como era a forma de processamento de sinais elétricos de um neurônio biológico. A partir daí, foi idealizado. Se a gente sabe como um neurônio biológico funciona, se a gente sabe como um neurônio biológico processa informação, a gente não consegue repetir esse processo dentro de um computador e criar um neurônio artificial dentro do computador? E considerando que um neurônio por si só tem uma capacidade de processamento, uma capacidade de inteligência como um todo muito limitada, a partir do momento que a gente conseguiu simular um neurônio biológico, será que a gente não consegue simular dezenas, centenas, milhares de neurônios biológicos trabalhando entre si, cada um processando pequenos pedaços de dados e juntando toda essa informação e realmente chegar em algo que se assemelhe ao comportamento do cérebro biológico? E isso aconteceu. Lá por volta da década de 50 foi proposto o primeiro modelo de inteligência artificial baseada no comportamento do neurônio biológico, então a partir de um neurônio artificial. E para entender como isso foi feito, a gente tem que voltar lá para a década de 40, lá para a década de 50 e começar bem do básico e entender como um neurônio biológico processa informação, porque o neurônio artificial, que a gente vai ver como ele é feito aqui, é a base de qualquer rede neural artificial, inclusive as de hoje em dia. Então, se a gente pegar um neurônio biológico, isso aqui é algo bastante comum e bastante corriqueiro para as pessoas que estudam inteligência artificial. O neurônio biológico ele é uma célula especializada, extremamente complexa, mas que para nós, do ponto de vista de processamento, a gente pode simplificar bastante. Então, para nós, o neurônio ele vai ser composto por três partes principais: os dendritos, o corpo do neurônio e o axiônio. Os dendritos são essas ramificações que estão próximas ao corpo do neurônio e elas são responsáveis por receber sinais eletroquímicos. Elas podem receber sinais de células sensoriais, por exemplo, tudo que a gente tem de sentido é sentido por meio de células sensoriais. Então, a gente tem células sensoriais na retina, que são responsáveis por receber luz, por transformar o sinal luminoso em sinal elétrico para os nossos neurônios atrás da retina processarem. A gente tem células receptores olfativos no nariz, capazes de reagir e gerar sinais elétricos se encostarem em moléculas bastante específicas. A gente tem uns 400 tipos de receptores olfativos, eles vão gerar sinais elétricos que vão ser mandados para os neurônios e processados pelos neurônios. A gente tem sensores de temperatura, de pressão na pele, a gente tem sensores para salgado, doce, sensores para proteína na língua. Todos esses sensores eles transformam sinais físicos, sinais externos, em sinais elétricos que podem ser processados pelos neurônios. Então, esses sinais elétricos eles podem chegar nos dendritos e serem processados pelo neurônio. Então, o neurônio ele pode estar ligado a algum tipo de célula receptora, ou ele pode estar ligado a outros neurônios também. Então, neurônios processam informações e podem enviar essas informações para os neurônios da frente. Então, os neurônios eles sempre estão conectados uns com os outros, estão conectados às células receptoras, estão conectadas a outros neurônios, recebendo informações e processando essas informações. Se essas informações que ele recebeu, e para cada tipo de neurônio vai existir um comportamento diferente, mas ele vai receber diversas informações, diversas informações, e dependendo do que aquele neurônio está tentando fazer, ele pode ser ativado ou não ser ativado. Ele vai receber informações eletroquímicas e ele pode decidir se ele vai passar essas informações para frente ou não. Na verdade, ele não vai passar essas informações, ele simplesmente vai falar: ativei, estou passando informação para frente. Então, ele recebe diversas informações, diversas entradas, processa e pode mandar essas informações para frente.
Então, para ele mandar essas informações para frente, ele libera um sinal elétrico que passa pelo axiônio e vem por outras ramificações aqui que ele pode enviar esse sinal para diversos outros neurônios. Inclusive, assim como aqui a gente pode receber estímulos externos, aqui ele pode enviar para outros neurônios ou pode enviar para neurônios responsáveis pela comunicação direto com o músculo, por exemplo. Então, ele pode enviar esse sinal elétrico direto para um músculo e fazer uma contração de um músculo, por exemplo. Então, essa é a base do neurônio biológico. É uma estrutura que tem um processamento de dados relativamente simples. Ele recebe uma série de dados e ele processa esses dados e decide se ele vai mandar esses dados para frente ou não. Ou se ele vai mandar o seu próprio dado para frente. Ele não manda os dados que ele recebeu. Então, a gente pode pegar e tentar elucidar como funciona um neurônio biológico, entendendo como funciona um neurônio artificial. Eu acho que a volta ela fica até mais fácil. Então, tendo em vista esse princípio de neurônio biológico, na próxima aula a gente vai ver como funciona o neurônio artificial e como a gente pode correlacionar esse neurônio com, por exemplo, células receptoras e entender um processamento bem básico de informação, de sinal eletroquímico, focado especificamente em cores.